Bem, para iniciar nosso trabalho, eu vou dar uma contextualizada do que estava acontecendo no Rio de Janeiro naquela época, no início da República. Um período marcado por uma grande crise chamada encilhamento. Tudo começou quando o novo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, percebeu que nosso país estava atrasado em relação à Europa, pois enquanto nosso país era baseado na exportação de café, os países europeus já tinham uma industrialização muito forte. E então ele fez um plano para a modernização do país, substituindo a exportação de café pela industrialização. Então ele bolou uma política econômica que visava a movimentação da economia baseada na distribuição de empréstimos e na impressão de papel moeda. A distribuição de empréstimos contribuiu muito pouco para seu real objetivo, que era a movimentação da economia, pois com isso vieram vários golpes e empresas fantasmas, que eram empresas que já tinham fechado suas portas, mas ainda negociavam suas ações na bolsa de valores, além de pessoas que não gastavam dinheiro, o que não movimentava a economia, que era o principal objetivo dessa prática. Resumindo, foi um caos, uma bagunça. E daí vem o nome encilhamento, que faz referência à prática de colocar os cavalos em suas respectivas posições antes de uma corrida de cavalos. A impressão de papel moeda resultou num aumento da inflação, que de um ano para outro foi de 1% para 85%, e na perca de valor da moeda. Consequentemente, várias empresas foram fechadas e vários investidores foram à falência. É basicamente esse o contexto econômico do Rio de Janeiro. Então agora eu vou passar para a Tonante, que ela vai começar a explicar as questões raciais do Rio de Janeiro. Gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês, ensinar não, né? Só explicar como é que o racismo começou no mundo. Vamos lá. Lembrando que ninguém sabe ao certo, mas é mais provável que tenha sido dessa forma. Talvez a câmera vai ficar dando umas osciladas de luz, porque assim, eu tô tomando um sol fazer aquela vitamina D, né, gente? Assim, não é o caso, mas vamos lá. Tipo, vai ficar uma hora, vai ficar amarelo, outra hora vai ficar branco. Então, enfim, gente, é a 10ª introdução que eu tô fazendo. Vamos nessa que tá ótimo. Vamos lá. Foi no século XVI e XVII que começaram as expansões marítimas e as comerciais, né? Pra, tipo, explorar o mundo. E aí começaram as descobertas, né? E colonizações das Américas, inclusive aqui no Brasil. E foi aí que começaram a usar os negros para fazer essa colonização, para esse trabalho braçal. Ok, uma coisa ruim, né? E também começaram os genocídios dos índios, porque os índios eles já não estavam trabalhando como eles deveriam trabalhar, segundo os nossos queridos europeus. Enfim, vamos lá. E para justificar todas as atrocidades que estavam acontecendo, os europeus eles começaram a usar uma desculpa que, tipo, não é uma desculpa, eles estavam só se baseando numa teoria, assim, que chamava hierarquia de raças, ou seja, é um triângulo. Aí tem em cima o superior, obviamente são os brancos, né, naquela época, e aqui embaixo os negros, base. E eles também alegavam que, tipo, que os brancos eles tinham muito mais capacidade intelectual para governar e para ter poder, enfim, para ter terras e fazer as coisas que eles queriam. E os negros eles eram inferiores e por isso que eles só serviriam para o trabalho braçal. Outra teoria também que eles usavam era tipo que os índios e os negros eles não tinham alma, ou seja, eles eram considerados como animais ou plantas, ou seja, eles seriam ótimos para trabalhar porque eles não sentiriam nada, eles não sentiam dor, então estava tudo bem. E são essas aí as primeiras, enfim, no período da escravidão. Ok, abolir a escravidão melhorou alguma coisa? Não, mas ok, vamos lá. Vamos lá. Abolir a escravidão. E aí, o preconceito, ele parou de ser, tipo, só teoria e ele se tornou científico. Tipo assim, né? Uma ciência muito burra, né? Mas vamos continuar. A ciência, tipo, se tornou uma coisa mais científica. Porque os psicólogos e os antropólogos e uns cientistas pesquisadores, eles começaram a medir o crânio de, tipo, negros e brancos, certo? Certo. E aí, basicamente eles queriam só provar que o crânio do negro era diferente porque ele era mais violento, porque ele, tipo, não tinha alma. Enfim, gente, umas coisas assim muito doidas. Tipo, gente, não tem nem sentido isso, tá ligado? Ou talvez eu não tenha entendido direito a pesquisa. Enfim,
E queria só provar também que, tipo, o tamanho do crânio do branco era, tipo, um jeito que deixava ele mais superior e mais apto pra governar. Tipo, gente, cadê a lógica nisso tudo? Não tem. O pior é que tem gente que acreditava e, se pá, tem gente que ainda acredita nisso, né, gente? É, tipo, terrível. Mas enfim, esse foi basicamente assim um resumão mesmo de umas teorias aí doidas, que tipo realmente são doidas, e pra falar tipo como é que começou no mundo e tal, enfim. Agora, depois de fazer muita edição nesse meu vídeo, meu Deus do céu, a Gabi Santos, ela vai falar mais sobre após a abolição da escravidão e tipo, mais umas coisinhas aí, como é que foi e tal. Então é isso, gente. Vocês deixam um like. O sol foi embora. É esse vídeo que vai. Eu gravei 10 vídeos e vamos nesse mesmo. Ó, beijinho pra vocês. Amo muito vocês. E é isso. Oi, gente. Eu vou explicar sobre a abolição da escravatura no Brasil. Ela ocorreu dia 13 de maio de 1888 por meio da Lei Áurea, na intenção de acabar com o trabalho escravo no Brasil. E eu queria destacar que a abolição ela não foi um processo rápido e um processo fácil. Muito pelo contrário. Foi difícil e muito, muito lento. E a abolição ela não ocorreu de forma generosa pela família real. Essa abolição, esse processo, ele só aconteceu por causa de um grande número de pessoas mobilizou-se para forçar o império a pôr um fim no trabalho escravo. E essa abolição da escravatura, ela aconteceu por meio da resistência realizada pelos próprios escravos ao longo do século XIX, a adesão da parte da nossa sociedade à causa por meio da Associação dos Abolicionistas e mobilização política dos defensores do abolicionismo. Oi, galera, bom dia. Bom dia, né? Acho que sim. Tudo bom? Tá. Eu vou falar um pouco sobre como eram as vidas dos pretos no Brasil, né? Rio de Janeiro e tal. Acho que muitos de vocês já sabem, né? Só que eu vou dar uma passada, sei lá, rápida. Eles viviam em péssimas condições. Eles eram diariamente obrigados a trabalhar com forças brutas, porque os brancos mandavam eles, né? Porque eles não queriam sujar as suas mãos. Aí, após a abolição da escravatura, não mudou muita coisa, não. Ela veio com a intenção de mudar, né? Só que não mudou muita coisa. Eles não tinham moradias, né? Não conseguiam arranjar empregos, eles passavam fome e eles não tinham educação, não tinham acesso à educação. O único refúgio deles eram os morros do Rio de Janeiro, né? Que hoje em dia é chamado de comunidade, né? Os lugares mais pobres do Rio de Janeiro. E aí eles tiveram que começar a vida do zero, né? Nos morros. E é isso. Eu voy a hablar sobre a función. Na África do Sur y algunos países europeos eran vistos como el paraíso do preconceito racial. Desde os anos 1930, o preconceito e a discriminação racial faz parte do grande estudo dos cientistas, especialmente pensando na dinâmica das relações sociais, tanto multiétnicas como multirraciais. Os cientistas fizeram estudos e llevaron a cabo o preconceito racial. Como funcionaba o preconceito racial? O afastamento, distanciamento das pessoas, ou seja, os brancos ficavam em um sítio, os pretos em outro. Os pesquisadores começaram a se preocupar não só por o comportamento da sociedade, mas também era como combaterlo. No Brasil se encontrava um preconceito diferente que o mesmo dos Estados Unidos. Na década de 1940, 50 e 60, os pesquisadores começaram a fazer entrevistas no Rio de Janeiro. Ali entrevistaron a toda la población, no importaba cor de pele, todos fueron entrevistados y fueron medidas las estadísticas pela escala de Bogardus.
Ali, el científico Horacio Noruega, ele afirmou que o Brasil não apresentava preconceito racial, sino um preconceito chamado marca, que era afastamento incondicional dos membros discriminados, ou seja, as pessoas de cor pretas. É isso. Obrigada.